25 de abril de 2016. Em jogo emocionante, Santos vê Palmeiras empatar no finalzinho. Mas Vanderlei brilha nos pênaltis e Alvinegro vai à 8ª final seguida. Audax não treme diante da arena lotada e também nos pênaltis bate o Corinthians e disputará a final inédita. Os clubes preferiram jogar as finais do Paulistão em seus próprios estádios. A primeira partida da decisão acontece dia 1º de maio, domingo em Osasco. O segundo jogo acontecerá dia 8 de maio, na Vila Belmiro. Vasco e Botafogo farão a final no Rio de Janeiro. Minas e Rio Grande do Sul têm zebras nas decisões. Com dúvidas em relação ao goleiro titular, o São Paulo já treina pensando na partida de quinta-feira contra o Toluca. E ainda, Allianz Parque recebe jogo de rugby pela primeira vez na história. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva dessa segunda-feira já está no ar. E para variar, Santos e Palmeiras voltaram a fazer um grande clássico decisivo. Pela terceira vez, os pênaltis foram necessários para definir qual dos dois gigantes ficaria fora da competição. E assim como foi regra ano passado, o mandante se deu melhor. Mas não se iluda, tá? A vaga na final custou muito caro. Depois de uma reação fulminante no finzinho do jogo, o Palmeiras deu muito trabalho. Veja em detalhes na reportagem do Felipe Esboril. Um clássico tem o poder de consagrar um jogador ou de colocá-lo numa situação complicada. A estrela de Rafael Marques, que entrou no segundo tempo, tinha tudo para brilhar, mas acabou dessa forma. Até chegar a esse momento, muita coisa aconteceu. Um jogo que mexe com os nervos de quem está nos campos e nas arquibancadas. Pressão do Santos, que muitas vezes levou perigo ao gol de Fernando Praz. Eu acho que o Palmeiras sentiu o jogo no primeiro tempo, né? Ali, a gente tem que entender também. Matheus Salles, Gabriel Giroto, Gabriel Jesus, Roger Guedes, são todos meninos de 20 anos, 19 anos. É lógico que eles vão sentir, não só eles, né? Os outros também sentiram, porque o Santos jogou bem no primeiro tempo. A maneira como a partida vinha sendo conduzida, dificilmente nós daríamos uma oportunidade sequer ao Palmeiras, como acabou não acontecendo em momento nenhum, a não ser num erro de saída de bola e um chute no primeiro tempo. No mais, eu acho que foi uma partida muito segura da equipe do Santos. Jogo corrido, pegado e que o Santos manteve a posse de bola. Se não é o goleiro Fernando Praz salvar o Palmeiras, o Santos poderia ter aberto o placar no começo do confronto. Inoperante em campo, o time de Cuca muitas vezes assistiu ao Santos em campo. O primeiro chute do Palmeiras veio só aos 35 minutos, com Roger Guedes. Não fez lá na frente, leva. Contra-ataque puxado por Lucas Lima, brilhante no meio-campo, fez o lançamento primoroso para Gabriel. O atacante deu 2 dribles e correu para o abraço. O Palmeiras se perdeu em campo, só parou as jogadas do Santos com faltas. Interceptações que não foram suficientes para barrar Zeca. O cruzamento foi feito para Gabriel, que livre ampliou a vantagem do Santos. Lembra do Rafael Marques? Chegou o momento dele entrar no jogo. 2 gols que recolocaram o Palmeiras na disputa de pênaltis. Quanto mais o Palmeiras precisava dele, houve um erro que foi decisivo. Rafael Marques perdeu a chance de ter uma tarde vitoriosa. E justamente com Fernando Praz, o cara que sempre salvou o Palmeiras nos pênaltis, veio a eliminação. Perdemos 3 penalidades, do qual faz parte, né? Ontem os que erraram eram os heróis, hoje não pode ser vilão, né? Alguém erra, alguém defende, alguém ganha. Hoje era a vez do Santos, o Palmeiras sai de cabeça erguida. Seria uma grande injustiça se o Santos saísse daqui com outro resultado que não fosse a classificação. Eu sou muito sincero, pelos 90 minutos, por tudo que nós apresentamos. Foi um jogo quase irrepreensível, não fosse aqueles momentos. Com a derrota, o técnico Cuca soma a segunda eliminação do comando do Palmeiras. E agora terá pela frente 3 semanas para preparar a equipe para a estreia do Brasileirão, que acontece dia 14 de maio contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. E agora o que a gente faz? Tem o tempo para trabalhar, o Cuca trabalhar a parte tática, a parte técnica,
a diretoria trabalhar junto com o Cuca. Nós temos um grupo de 39, vamos dar uma enxugada, vamos dar uma melhorada no grupo para buscar o grande objetivo nosso do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Um jogo ontem maluco, né? Porque tinha o Santos com a vaga na decisão encaminhada. Sei lá, quem podia imaginar que o Palmeiras pudesse empatar o jogo faltando 3 minutos para acabar a partida. Depois vieram os acréscimos, claro, mas oficialmente 3 minutos. De repente surge o Rafael Marques no primeiro lance, ele briga com o Gustavo Henrique, com o David Braz, leva vantagem sobre os dois, faz um gol. No minuto seguinte mete a cabeça na bola e faz 2-2. E aí nessa hora o Palmeiras estava morto e você imaginava, bom, renasceu e a confiança muda de lado. Por quê? Porque o Fernando Praz é um exímio pegador de pênalti. E logo de cara já pega o do Lucas Lima. Só que aí surge um herói improvável, o Vanderlei, pega 2 cobranças e o Fernando Praz, herói outrora, mandou para fora, literalmente, a bola que daria ao Palmeiras a continuidade no campeonato. Coisas do futebol acontecem, um dia você se dá bem, no outro dia você se dá mal, ganhar ou perder faz parte do jogo, mas pelo contexto da história, pelo contexto do campeonato, merecido o Santos chegar à final. Sobre o Audax a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Santos chega com méritos, chega com um aproveitamento muito bom no campeonato, perdeu um jogo só, não perde na Vila há 5 anos pelo Campeonato Paulista, então há de se reverenciar um time como esse, apesar do vacilo no final do jogo. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Mas foi gostoso, né? Porque parecia que a partida estava resolvida com facilidade para o Santos, aí teve essa emoção no final, mereceu a classificação Santos, sim. E as coisas acontecem dessa maneira no futebol. O herói de outras jornadas acabou sendo infeliz na hora da cobrança final, no caso do Fernando Praz. O Santos jogou bem, o Santos conseguiu se impor e o Palmeiras não está tão pronto quanto o Santos. Poderia até ter se classificado, depois de tudo que aconteceu nos minutos finais, mas pelo todo o Santos merece chegar à sua 8ª final de Campeonato Paulista, decide em casa, tem boas possibilidades de chegar a mais um título, mas vai ser uma final sensacional, porque o Audax não se intimida, então deveremos ter 2 jogos no nível muito alto, 2 equipes realmente que dão espetáculo, vai ser legal ver o encontro de 2 equipes que jogam para frente nessa final do campeonato. Pois é, e a outra semifinal também foi decidida nos pênaltis depois de um dos melhores jogos do campeonato. De um lado, o Corinthians, melhor time do Paulistão. Do outro, o surpreendente Audax. Os 42 mil torcedores que foram à Arena em Itaquera, mesmo com a eliminação do Corinthians, não tendo o que reclamar da qualidade do espetáculo. Alexandre Silvestre acompanhou o jogo no meio da fiel com 2 personagens que já são bem conhecidos da torcida corintiana. Vamos ver. O que é? Um pontinho branco, bem mais branco do que estamos acostumados no meio da torcida corintiana. É o Rogério, roxo pelo alvinegro, também conhecido como o Albino da Fiel. Apareceu na Globo e virou hit nas redes sociais. Nunca o intuito foi ficar famoso, só que começou assim. Primeiro jogo acho que foi contra o Figueirense, no primeiro jogo da Arena. Eu também trouxe binóculo e eu acabei aparecendo na TV e eu cheguei no metrô, meu celular começou a vibrar. Os caras, você apareceu na TV, você apareceu na TV. Eu falei, não, mentira. Aí me mandaram vídeo, me mandaram foto e aí depois disso comecei a aparecer um monte de jogo e o pessoal já nem fala, mas eu te vi na TV. Já sofreu bullying, sofre até hoje e leva de boa. E todo mundo falava assim, você tava do lado do velhinho, né? Vovô e a vovó da Fiel. Não se deslumbra com a fama. É atencioso quando reconhecido. Vou tirar uma foto com você. Eu tenho meu enteado é albino, cara. Igual você. Tira aí. Tá? Deixa a gente entrar e a gente tira lá dentro. Beleza. Tá? A visão dele é que pega um pouco.
não é das melhores. Reveza nos jogos óculos de 3 graus e binóculos. Limitação nada comparável à do irmão mais novo, o Guilherme, cadeirante, tão corintiano quanto os Rogérios. Filho e pai, que recebeu do destino 2 presentes. Eu acho que fui abençoado, Deus deu essa missão para mim, entendeu? São 2 pessoas maravilhosas, não tenho problema nenhum com relação a eles. E o Rogério aqui é super inteligente, o Guilherme também, então assim, levo tranquilo, levo de boa, sabe? São as 2 melhores coisas que aconteceram na minha vida, fora a mulher, mas assim, de boa, tranquilo, só abençoado. Dessa vez o Guilherminho ficou em casa. O Rogério pai posicionado no alto do setor sul da arena. E o filhão na boca do gargarejo, na cara do gol e nos braços da família corintiana que frequenta o pedaço. O branquelo contrasta com o tom mais escuro da pele da tia Wanda. Uma figuraça. O bom é quando tira eu e ele junto aqui, ó. Preto e branco, alvinegro! No primeiro tempo, o meu foco está no Rogério. E não adianta desviar o foco do Audax, que abre a contagem. E aí, meu? Essa zebra? Não acabou, hein? No intervalo, a dona Wanda rouba a cena. Adoça a boca do povo, atirando balinhas e xingando todo mundo. Como é que é? Esse é uma roupa. É assim que a senhora oferece bala. Claro, foi uma roubada. De coadjuvante a protagonista, a senhora tiazinha gente fina, boca suja, divide as atenções com o Rogério na etapa final. Seu filho de uma égua, rapariga! Comemoram juntos o empate. Sofrem com o 2-1 a favor do Audax. E acreditam em sorte melhor após o empate. E torcem de modos opostos na disputa por pênaltis. Ela não tira os olhos durante as cobranças. Ele só vê os chutes do Audax. E não curte muito o que enxerga. Nas vezes do Corinthians, dá as costas. E assim, lado a lado, chute a chute, lamentam a eliminação dentro de casa. Com otimismo, por que não? 2011, 2012, Corinthians foi eliminado do Paulista. 2011, Corinthians ganhou o Brasileiro. 2012 foi eliminado do Paulista pela Ponte. Ganhamos a Libertadores, ganhamos o Mundial. Ano passado, 2015, ganhamos o Brasileiro. Fomos eliminados agora no Paulista, então aguarda que Libertadores vem. E se o Rogério sonha com Libertadores 2016, a tia Wanda tem, além desse, um outro desejo, que só depende da gente, só depende da TV Gazeta. Não esquece daquele recado que eu mandei pra você. Manda de novo, vai que eu esqueci já. Ô, Fábio Prado, no fim do ano, quando for a entrega dos prêmios lá, da mesa redonda, eu quero ir assistir. E vai falar o que lá, tia? E lá eu vou chegar e vou falar: vai! Corinthians! É nóis! Aê! É nóis, tia! Que farra, hein?
Arre! Está convidada já para o troféu Mesa Redonda, né, Flávio Prado? Ela pediu um convite para a festa. Será dado, né? São personagens. O Basílio levará para ela. Tudo Basílio, coitado do Basílio, gente. Ele paga a conta de são tudo. personagens do futebol. Sim. É curioso, bacana mesmo. Agora, mais bacana ainda é o futebol apresentado pelo Audax, Flávio. Eu, sinceramente, não imaginei que fosse jogar como jogou em Itaquera, pelo que o Corinthians vem produzindo, pela campanha do Corinthians. O Corinthians meteu uma pressão nos primeiros 15 minutos, quase fez um gol, o Alain Mineiro perdeu a chance, pressionando a saída de bola do Audax, aí depois perdeu um pouco o fôlego. E aí o Audax mandou no jogo e começou a jogar como se o Itaquerão fosse dele. Simples assim, tocando a bola com uma coragem, mas uma coragem realmente que deve ser enaltecida. E aí fez um golaço, aí o André empatou. Não é exatamente coragem, é um jeito de jogar. Sim, mas poderia se acovardar, né? Tipo, como o Corinthians, vamos mudar. Não mudou. O jeito de jogar do Fernando Diniz é esse. É a forma de jogo, é um jeito de jogar. É uma filosofia de jogo e a filosofia vale para qualquer lugar. E às vezes eu sei até que foi discussão no Mesa Redonda, eu gostaria até de dar um pitaco. Muita gente fala assim, um futebol como esse não serve para time grande. Tem que servir, gente. Tem que servir. Até por isso, eu espero que... Se não serve para time grande, o time não é grande. É, claro. Ou seja, o dirigente aqui não é grande, é pequeno. E com todo respeito ao Santos, eu já disse que tem o maior carinho ao Santos, mas eu adoraria ver esse time campeão, Flávio, porque pelo futebol que apresenta, merece. Olha, merece. Se o time não pode ter um futebol desse tipo, o dirigente do time é pequeno. Ou covarde. É preciso trocar o dirigente pelo dirigente grande que tem o Audax. Porque aliás, o modelo de gestão do Audax, que é um dono, é um modelo que precisaríamos ter em todos os times de futebol. Chega de conselheiro, esses caras só servem para encher o saco. Ontem o presidente Santos deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ele adora o jeito de jogar do Fernando Diniz, mas ele tem que prestar contas aos conselheiros, aos sócios, aos torcedores. É por isso que não serve. Claro. Tem que ter o dono e o dono banca esse jeito de jogar. O futebol ele tem que ser jogado não dando satisfação para conselheiro, para torcida. Nada disso. Ele tem que ter uma filosofia de jogo e essa filosofia tem que ser bancada como é bancado o Barcelona. Mas como é que eles fazem? Eles pegam um treinador e dão a cabeça do treinador sempre que algum cara que não entende nada de futebol fica enchendo o saco. Então, e aí pagam 5, 6, 7, 8 técnicos, porque o dinheiro não é deles, entendeu? Então é isso. Se esse tipo de jogo não serve para o time grande, é porque o time não é tão grande, ou o dirigente não é tão grande. Então precisa trocar de dirigente, precisa trocar de filosofia, precisa transformar o dirigente em grande dirigente. Como é grande a filosofia do Audax. A filosofia do Audax é grande. Bem maior do que a de times que, teoricamente, são dirigidos por gente grande, mas são dirigidos por gente pequena, embora dentro de uma carcaça grande. Tanto que o Sidão quase entregou ouro no começo do jogo, o Alain Mineiro perdeu aquele gol. Faz parte. Então, mesmo assim ele não se intimidou, saiu jogando, muito bem treinado, as opções em cada canto para fazer o jogo fluir, bola de pé em pé, dá gosto de ver. O grande time tem uma filosofia de jogo e ela é colocada acima de qualquer coisa, acima de conselheiro, de cartolinha, de sóciozinho. Tem que ter uma filosofia. E a filosofia do Barcelona é maior do que qualquer sócio, do que qualquer conselheirinho, do que qualquer coisa. E o Corinthians já tinha provado isso, Flávio? É claro que ele tem um outro... O Corinthians tem uma filosofia de jogo. Então, acima de qualquer exatamente. Coisa. Já tinha provado que vale ao conjunto. Aí você pega o time do Audax, qual é o grande craque? Não tem. Não tem. E o futebol, sabe, isso é treinamento, é repetição. Não se iludam, viu? Não adianta sair contratando o jogador do Audax, não vai funcionar. É o conjunto que funciona. O conjunto sabe o que é bom no Audax? O conjunto. Exatamente. O treinador, a filosofia do treinador. E aí, já estão falando de o Fernando talvez ir para o esporte, né? Já estão sonhando com o Fernando Diniz lá. Desde que ele teve respaldo. Né? Não adianta ficar com frescura de achar que ele vai resolver em 2, 3 meses. É uma filosofia. Ele precisa ir para um time grande, com grande filosofia, com grande direção, com um pensamento grande, com pensamento pequeno que vai dar a cabeça para sócio, para conselheiro, não adianta ele ir. Então é melhor ele ficar no Audax, que lá sim pensa-se grande. Lá tem-se filosofia grande. Não filosofia pequena que dá cabeça para conselheirozinho. Aí não adianta. Temos até 2 exemplos negativos. Um de um jogador. Recentemente o Leandro Almeida tentou sair jogando, errou o passe, tiraram ele do time. Filosofia pequena. Pequena.
E aí o Vadão, lembra do Carrossel Caipira? Também era um time que apresentava um bom futebol, o Vadão endeusado, não deu certo. Filosofia grande tem o Red Bull, tem o Audax, os outros têm carcaça grande e filosofia clubes pequena. e empresas, né? A Federação Paulista de Futebol confirmou na manhã desta segunda-feira os horários e os locais dos jogos das finais do Paulistão. Veja na reportagem do Felipe Esboril. Vai, Modesto. Próximo também. Deixa ele pegar, né? Tá certo. Eu tenho tempo pra ficar. A briga pela taça do Paulistão já começou antes mesmo da bola rolar. Nesta segunda-feira, o objeto de desejo de Santos e Audax foi apresentado, junto com a definição das datas e locais da decisão. Vampeta e eu achamos que nós tínhamos que prestigiar Osasco e tínhamos que prestigiar Santos. Os clubes definiram jogar as finais do Paulistão em seus próprios estádios. A primeira decisão acontece no próximo domingo, dia 1º de maio, em Osasco. No dia 8, acontece a segunda decisão, na Vila Belmiro. Não houve discussão, não houve... Havia um consenso de que o melhor seria isso. Eu sugeri para o Vampeta fazer a primeira no Pacaembu, a segunda na Vila, ele não quis. Eu propus ele também jogar a primeira em Osasco, a segunda no Pacaembu, ele não quis. Sempre bem-humorado, o presidente do Audax lembrou que foi ídolo do Corinthians e cobrado ao mesmo tempo por alguns torcedores, quando o time do Osasco eliminou o Alvinegro nessa disputa. Agora a torcida do Corinthians quer me matar, né? Quando eu eliminei o São Paulo, eu era um herói. Quando passamos pelo Corinthians, os caras falaram, agora vocês vão ter que ganhar do Santos. Eu falei, gente, eu não jogo mais não, ainda sou um presidente remunerado. Eu tenho salário, tem que ganhar. Claro que seria bom, mas não precisa nem ser campeão para saber que o ano de 2016 foi mesmo especial. A excelente campanha do Audax no Paulistão já credenciou a equipe de Osasco para a disputa da Série D no segundo semestre. Para aqueles que querem acabar com os estaduais, né? Principalmente para os clubes menores, agora a gente tem um calendário para a Série D, né? Para o ano todo. Quer dizer, quando eu falo o ano todo, se você não for bem nos 6 primeiros jogos, você é eliminado. Mas pelo menos já tem um calendário para alguns jogadores. Você fala assim, às vezes é jogador e comissão técnica. Não, tem a tia da cozinha, tem um cara que cuida do campo, tem roupeiro, tem massagista. Então a gente está muito feliz de chegar a uma final e ao mesmo tempo conseguir jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Foi ótimo que cada um jogue na sua própria casa. Sim. E foi ótimo que a Federação Paulista de Futebol não se meteu nisso. Foi um acerto da federação deixar cada um jogar na sua própria casa. Esse negócio de... O mando, teoricamente, era da federação. Ela poderia exigir que se jogasse em outro lugar. Excelente. E os dois chegaram no acordo. O Santos chegou a propor jogar um jogo na Vila, outro no Pacaembu. Osasco não concordou. Aliás, Osasco propôs jogar um jogo em Osasco e outro no Pacaembu. Cada um joga na sua casa, cada um tem o seu campo. Os dois campos se equivalem. Perfeito. Cada um joga na sua casa. Se o campo serve para jogar durante o campeonato, tem que servir para fazer a final. Perfeito. Cada um joga na sua casa. E as duas cidades recebem os seus jogos. Perfeito. O Santos tem uma campanha muito boa, repito, perdeu um jogo só. Isso. E o Audax chega a credenciar para eliminar o São Paulo com goleada e um Corinthians em Itaquera com 42 mil pessoas. Sabe? É façanha para você tirar o chapéu realmente. Acho que você tem que jogar na sua casa, não jogar no seu campo, tá certinho. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem vai ser o campeão paulista de 2016. O surpreendente Grêmio Osasco Audax ou o atual campeão Santos? Acesse o site, vote o resultado. A gente dá no final do programa de hoje. E aí? Ai, é tão difícil, né? Difícil. Eu vou ter que escolher um. Eu vou de Audax, tá? Eu vou de Audax. Você vai do Também, Celso? Claro. Olha, você foi audacioso. Santos. No estilo Audax, você foi audacioso. Santos? É o time da vez, né? O time da vez. Sem dúvida. E o nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a reapresentação dos jogadores do Timão, que depois de serem eliminados pelo Audax no Paulistão, começam a se preparar
para enfrentar o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Libertadores. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Anitta. É claro, os jogadores do Corinthians se reapresentaram agora à tarde aqui no CT Dr. Joaquim Grava e não como gostariam de estar classificados para a decisão do título contra o Santos, mas como já foi destacado aqui, todo mundo sabe, o Corinthians acabou sendo eliminado em casa, em Itaquera, pelo Audax. Mas agora a ordem é esquecer, claro, esta eliminação e focar na Copa Libertadores da América. Aliás, hoje à tarde já teve uma movimentação do técnico Tite com os seus jogadores, visando o compromisso da próxima quarta-feira em Montevidéu contra o Nacional. E o jogador André conversou conosco depois desta atividade, concedeu entrevista coletiva e falou de como está o emocional dos jogadores do Corinthians depois da eliminação no Campeonato Paulista, tendo pela frente uma partida importantíssima, né? Contra o Nacional, estreia de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Claro que a gente não queria ficar de fora dessa final. A gente queria ganhar esse título aí, né? Mas a gente tem que esquecer logo isso, não tem que ficar levando isso para bagagem, não. Acho que só atrapalha. Já passou. Agora é uma oitava de final da Libertadores, então tem um peso sim, porque a gente quer chegar. A gente está focado para ganhar. Infelizmente não veio esse título paulista aí. Então tomara que venha essa Libertadores aí, né? Então acho que a gente está chateado porque vão ser 2 finais de semana que a gente não vai ter jogos, que a gente vem aqui para treinar e a gente queria estar jogando, né? Então é muito triste isso, mas já esqueceu. Hoje a gente já chegou aqui, já esqueceu Audax, já esqueceu essa coisa de pênalti perdido, está pensando no jogo das oitavas agora. E por falar em pênaltis perdidos, Anitta, o Corinthians, nesta temporada, inclusive computando as penalidades contra o Audax, teve 9 cobranças, né, para bater. Das 9 cobranças, errou, desperdiçou, o goleiro defendeu 6 e só converteu 3. O jogador André nos explica se há algo errado com os jogadores do Corinthians que estão tendo um péssimo aproveitamento nas cobranças de pênaltis. Pênalti é meio complicado de falar, acho que falta de treino não é, porque se tu for ver ali o campo tá até ruim de tanto que a gente bateu essa semana ali na parte do pênalti. A gente está treinando muito isso, a gente está tentando aprimorar, só que é um pouco de sorte também. Às vezes você bate mal e o goleiro cai para o outro lado. Tem a parte psicológica, tem a parte de quem gosta de bater, tem gente que prefere nem bater. Bom, o Corinthians teve, claro, na partida contra o Audax, o adversário, como já foi destacado inclusive pelo Flávio e pelo Celso, um adversário tecnicamente e taticamente, principalmente, muito bom. Diferentemente do adversário dessa quarta-feira. Vai enfrentar a garra uruguaia, a pegada, a catimba. E aí nós perguntamos ao jogador André o seguinte: o que é mais complicado? Ter uma equipe técnica e taticamente melhor trabalhada ou ter uma equipe catimbeira que coloca em campo muita raça e determinação? O que é menos pior ou mais complicado, André? É difícil escolher, né, cara? Acho que são duas equipes diferentes, né? Mas eu acho que o mais chato de jogar é o Nacional, né? Porque é um time que é Uruguai, a gente sabe como é que é catimbeiro, a gente não pode entrar nesse jogo deles ali, porque eles gostam de catimbar, eles gostam da briga, então a gente tem que estar bem focado, a gente tem que saber que tem um jogo da volta também. Bom, tá certo, é isso. O Corinthians tem que estar focado. A viagem para Montevidéu, para o Uruguai, acontece ainda esta noite. Amanhã à tarde acontece o reconhecimento do gramado. E aí sim o Corinthians na próxima quarta-feira enfrentando o Nacional, fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vale lembrar também, Anitta, que a delegação do Corinthians, já na movimentação desta tarde aqui apresentou uma novidade do time que o Tite começa a preparar para a partida contra o Nacional. O Guilherme, hoje na atividade, foi sacado do time titular
e o Rodriguinho apareceu como novidade. Para o lugar do Giovanni Augusto, o Alain Mineiro está mantido pelo setor. Marquinhos Gabriel está inscrito na Copa Libertadores da América, fica com a vaga do Matheus Pereira, mas não foi relacionado para a viagem a Montevidéu, ainda está aprimorando a parte física. A boa notícia fica por conta de Giovanni Augusto, que continua ainda de fora, um problema de entorse no tornozelo. O jogador tinha uma previsão de retorno somente daqui um mês, mas o departamento médico nos confirmou há pouco que na próxima semana ele já volta a trabalhar com bola com seus companheiros, porque a sua recuperação foi muito boa. Sobre Iago, o jogador foi pego no exame antidoping na partida contra o Santos. O Corinthians aguarda a contraprova, que deve sair o resultado no dia 2 de maio. Se a contraprova apresentar um resultado positivo, o atleta ficará suspenso de forma preventiva por 30 dias, aguardando o julgamento, mas todos aqui, o departamento jurídico do clube, inclusive, apostam que se houver uma punição, será no departamento médico do Corinthians e não no atleta. Repito, daqui a pouco, por volta das 22 horas, a delegação segue viagem para o Uruguai, onde amanhã finaliza os preparativos para a partida da próxima quarta-feira, é o oitavas de final da Copa Libertadores da América. Anitta. Obrigada, Garrafa. Boa noite. Anitta, me chamou a atenção que lá em Itaquera, depois do jogo, da eliminação, a torcida do Corinthians aplaudiu o time. Com razão. Que é algo raro, né? O time mantém lá a invencibilidade, perdeu nos pênaltis, foi buscar o resultado 2 vezes. Eu acho, apesar do André ter dito que é muito mais difícil enfrentar um time catimbeiro como o Nacional, eu acho mais difícil você pegar um time técnico como o Audax, que toca bem a bola, envolve, chega. Eu vou ficar muito surpreso se o Corinthians empatar um jogo com o Nacional. Acho que ele vai ganhar os 2. Acho o time do Nacional fraco. O Corinthians deve ganhar os 2 jogos. Também muito surpreso. Eu também estou otimista em relação à partida com o Nacional. O time do Nacional é fraco. O Palmeiras não estava no nível que ele está hoje e mesmo assim ele quase ganhou do Nacional. Eu acho que não vejo grande dificuldade, não. Eu acho que os adversários que podem criar algum problema para o Corinthians lá na frente são o Atlético Nacional, o Puebla lá na frente, o Pumas. Uma seria numa semifinal. Não acho. Os próprios times argentinos, talvez mais por catimbo, por bola. Eu acho que ele se referiu mais a essa emulação mesmo. Mas eu não... Porque futebol no pé o Corinthians tem. Não. Acho que o time do Nacional é muito fraquinho. Não consigo ver. Agora, o Audax joga futebol. Sim. Como o Corinthians joga futebol. E bola por bola, em 2 jogos, num jogo só, até poderia acontecer alguma coisa. Futebol, jogo jogado, né, Mas Flávio? em 2 jogos, o Corinthians e Nacional, não vejo nenhum problema, não. E acho que a torcida fez muito bem de aplaudir. O Corinthians faz um ano brilhante e não podemos esquecer que o Corinthians perdeu 6 jogadores. Ele está remontando o time, está consertando o avião no voo. E ainda assim, em pleno voo. Então, e ainda perdeu jogadores importantes no meio do caminho. Giovanni Augusto estava lá se firmando. E o Tite mexe no time e o Guilherme não está se acertando na função, Flávio. O Guilherme. Mas isso aí então põe o Rodriguinho, acho que é uma boa escolha. É isso. Campeonatos estaduais. No Rio de Janeiro, a decisão será entre Vasco e Botafogo, que nesse final de semana eliminaram Flamengo e Fluminense. E não foi só aqui em São Paulo que teve time pouco badalado chegando à final. Em Minas, o América vai decidir o título com o Atlético. E no Rio Grande do Sul, o Juventude passou pelo Grêmio para ir à finalíssima com o Inter. Veja os gols. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o São José por 1-0 e garantiu a vaga na decisão do estadual. Fernando fez o gol do jogo. Na outra partida, o Grêmio passou pelo Juventude, mas não ficou com a vaga. Wallace e Juliano fizeram 2 gols e igualaram o placar da ida, resultado que levaria a decisão aos pênaltis. Só que na sequência, Robertson fez para o time de Caxias e deixou o tricolor em situação difícil devido ao gol fora de casa. Bolanhos ainda deu uma ponta de esperança ao Grêmio, fazendo 3-1, mas a vaga ficou mesmo com o Juventude. Em Minas Gerais, o Atlético espantou a zebra, venceu o RT por 2-0 e chegou à final do campeonato. Lucas Prato e Rafael Carioca fizeram os gols da partida. Na decisão, o Galo enfrenta o América Mineiro, que passou pelo Cruzeiro na outra semi. No Campeonato Carioca, o Botafogo bateu o Fluminense em Volta Redonda e assegurou a vaga final da competição. Ribamar fez o gol salvador para o Fogão, 1-0. O adversário será o Vasco, que venceu o Flamengo na Arena da Amazônia. Andrezinho abriu o placar ainda no primeiro tempo.
No segundo, o Wallace contra definiu o placar e a classificação do time da Colina à decisão. 2-0 e fim de papo. E teve jogo no Allianz Parque nesse fim de semana, sabia? Bom, mas como você sabe, não foi de futebol não, já que o Palmeiras visitou o Santos lá na Vila Belmiro pela semifinal do Campeonato Paulista. A casa do Verdão virou também casa da Seleção Brasileira de Rugby no último sábado. A reportagem é do Vinícius Rodrigues. Estamos no Allianz Parque, arena do Palmeiras, moderníssimo estádio aqui na cidade de São Paulo. Mas espera aí. As semifinais do Paulistão estão acontecendo na Vila Belmiro, em Santos, e na Arena em Itaquera, estádio do Corinthians. Eu vou dar uma dica do que eu estou fazendo aqui. E tem a ver com essa bola aqui, que se joga com as mãos e também com os pés. Não é futebol americano, apesar das traves características do esporte. O estádio do Palmeiras recebe dessa vez o torneio sul-americano de rugby. Em campo, um clássico. Brasil contra Uruguai, a estreia dos tupis, como são chamados os jogadores brasileiros nesta edição do campeonato. Com a bola rolando, ou melhor, voando, um baile dos uruguaios no primeiro tempo. Martim Seco, o camisa 10, é o homem dos chutes. 3 pontos no pênalti anotado e mais 4 para as duas conversões. 2 pontos por cada uma. E os visitantes ainda construíram a goleada com 3 tries, como se fosse o gol, o touchdown do rugby. Primeiro com Arboleia, depois foi a vez de Joaquim Prada. E no fim da primeira etapa, Diego Magno, 22-0. Na segunda parte do jogo, o Brasil voltou mais ligado, mas quem pontuou foi o Uruguai, com try de Gonçalo Campomar. E Martim Seco, mais uma vez, guardando 2 pontos da conversão. O primeiro try brasileiro saiu com Mark Jackson e depois com Felipe Sanseri. Moisés Duque completou o chute em ambas as tentativas. No fim do jogo, o Uruguai ainda marcou mais 7 pontos e ficou assim. 36 Uruguai, 14 para o Brasil no Allianz Parque. El problema es que en el primer tiempo nós hicimos muchos errores en defensa y en ataque. Y ahora, cuando uno faz tantos errores, uno paga caro. La diferencia entre Brasil y Uruguay no es la diferencia del primer tiempo. O rugby é assim, se você não faz as coisas, os detalhes, a cada segundo, a cada lance, a cada bola, as coisas podem se tornar ao revés. No primeiro tempo a gente perdeu como 4 ou 5 trás, que se a gente tivesse feito, o placar não teria sido assim no primeiro tempo. Tênis, o Touro Miura está de volta à velha forma. Depois de um longo tempo sofrendo com lesões, o espanhol Rafael Nadal já havia sido campeão no Masters 1000 de Monte Carlo nesse mês. Ontem foi a vez dele conquistar o ATP 500 de Barcelona e demonstrar que o monstro do saibro está realmente de volta. E você de casa acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. É isso, São Paulo também entra em campo nesse meio de semana pela Libertadores para enfrentar o Toluca do México no Morumbi. O repórter Adriano Dolfo esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor, que teve como destaque a entrevista coletiva do meia Wesley. Nossa. Todos os olhares para uma posição. Com Denis suspenso, Renan Ribeiro e Léo brigam por uma vaga de titular para o duelo desta quinta contra o Toluca. Creio eu que todos tem que estar preparado, porque independente de qualquer tipo de situação, se o cara não estiver preparado numa situação dessa, ele nunca vai poder, talvez, crescer no meio do futebol. Às vezes a oportunidade aparece numa situação dessa, então acho que independente de experiente ou não, acho que os dois que estão aqui têm condições e, com certeza, se Deus quiser, vão nos ajudar muito. A pista poderia ser dada no coletivo contra o time sub-19 do São Paulo, mas o técnico Paton Baus escalou apenas os jogadores de linha. Não há mistério para a entrada de Kardec na vaga de Caleri. Mas com Ganso voltando ao time, Wesley, que foi bem no jogo em La Paz, é uma das opções para o meio-campo. Nos treinos é onde você tem que procurar mostrar sempre e se aperfeiçoar para que, quando tiver oportunidade, ela possa vir
e você agarrá-lo da melhor maneira. Não quer dizer que você, indo bem, você já vai ser titular, mas dá um trevo na cabeça do treinador, que é importante, e eu acho que ele também fica feliz quando acontece isso, porque em qualquer momento, em qualquer situação, ele pode contar com esse jogador que já demonstrou para ele, em relação a conquistar a titularidade e também fazer com que o professor me escolha definitivamente. Eu acho que a gente tem que procurar trabalhar no dia a dia sempre. Foi uma classificação difícil, mas agora na fase de mata-mata tudo é diferente. A camisa, a história do São Paulo podem fazer a diferença. E na visão de Wesley, o resultado em La Paz uniu ainda mais o elenco. Sabendo do histórico, todo mundo fica ligado, né? Sabendo de toda a história que o São Paulo tem. O pessoal costuma falar que depois que passa, chegou, e tomara que seja assim mesmo. Quando você entra nessa próxima fase, eu acho que vira a chave, né? Se torna uma outra competição, mas com o mesmo nome. Eu acho que tudo fica maior, estádio cheio, né? As televisões, enfim. Então, não é por um motivo ou outro, mas o grupo sempre esteve unido e, com certeza, eu acho que depois dessa vitória, eu acho que serviu de lição para a gente, para poder ter um término feliz. São Paulo fez uma primeira fase muito ruim no Libertadores, muito ruim. E o Toluca, ao contrário, jogou muita bola. Então o São Paulo vai ter que jogar um futebol num nível muito acima do que jogou para poder se classificar. O time mexicano é bom, é um time de bom nível. Toluca é um lugar alto, longe e feio. É verdade. Cara, eu tive lá, o Montezuma mora lá, é dose para jogar lá. É claro que eles vão ter que fazer a viagem inversa para cá, né? Então também não é fácil para o Toluca jogar aqui. São Paulo vai ter que jogar muito mais do que jogou para se classificar. Tem o fator Balsa. O Balsa é um cara que sabe jogar Libertadores, merece respeito. Ele conseguiu ganhar com a LDU e com o São Lourenço da maneira, sem jogar um futebol na primeira fase. Sim, da mesma maneira que o São Paulo conseguiu classificações impossíveis. Então há que se respeitar o fator Balsa. E a gente não esperava que o São Paulo se classificasse, ele se classificou, então isso merece respeito. Mas vai ter que jogar mais futebol para passar do próprio Toluca. Dá? Claro que dá. Mas tem que jogar mais futebol, tá certo? Porque o time mexicano é mais técnico, trata bem a bola, não se acovarda quando joga fora de casa. Exatamente. Né? Quer dizer, o seu trabalho pro Grêmio jogando com o time reserva. Sim, pois é. Ele perdeu de 1-0 só. Mas dá para o São Paulo se classificar, claro que dá. Não, dá, claro que dá. Depende muito do jogo daqui. Se o São Paulo conseguir fazer, de repente, 2 gols de diferença aqui, aí pode criar uma situação. Tem que amarrar o placar, é aqui. Gente, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Quem vai ser o campeão paulista de 2016? Quem? Não vai ser o Santos não, viu, Gamberini? 52% Audax. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 6 horas da tarde, mas o Celso... Volto no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Então tá. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Got that swing, do I, 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 do I. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, 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 do I. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I. It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, 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 do I.